Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. O sentido do trabalho do bem para o trabalhador do atendimento espiritual. Nós temos trabalhado aqui na nossa federativa o que significa o trabalho do bem para todos nós, convidados a sermos servidores na seara de Jesus. Recentemente, nós fizemos um seminário sobre liderança e trabalho em equipe, e nós estudamos uma das parábolas mais significativas do Evangelho, focados no sentido do trabalho do bem, que é a parábola dos 2 filhos. Aqueles que quiserem conhecê-la, ela já está na íntegra no site no canal do YouTube do Projeto Espiritizar da Federação. Na manhã de hoje, nós vamos nos ater o trabalho do atendimento espiritual especificamente. Nós não vamos trabalhar com a parábola, mas com o convite de Jesus no seu Evangelho. Por que é tão importante o trabalho do atendimento espiritual no Centro Espírita? Nós estamos vivenciando, enquanto a humanidade, aqueles momentos que Jesus previu no chamado Sermão Profético. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Cristo faz uma série de predições muito significativas que nós estamos vivenciando em nossos dias. Momento de muita dor e de muito sofrimento. Por que tem acontecido tanta dor, tanto sofrimento? E nós não falamos apenas de dores físicas, problemas de fome, mas a principal dor que o ser humano passa em nossos dias é a dor da ausência de sentido, um sentido para a vida. Não é à toa que o número de pessoas suicidando vem ampliando de uma forma assustadora até para os profissionais da área de saúde mental. Kardec faz, na Revista Espírita, uma predição que no final dos tempos, estes momentos que nós estamos passando, o suicídio ampliaria de forma tão grande que incluiria crianças e jovens. E nós estamos vivenciando esses dias de muita dor moral, de uma superficialidade tão grande na nossa sociedade, que o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. E essas dores, elas não têm classe social. Em todas as classes sociais, não é fruto de falta de recursos financeiros. Pessoas que têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não têm paz. Falta sentido existencial. E é esse momento que o Centro Espírita é convidado a se preparar para receber todas as pessoas, de todas as classes sociais, não apenas aqueles que são carentes financeiramente,
que é a preocupação da maioria dos centros espíritas, mas todos, porque o atendimento espiritual é para todas as pessoas que estão vivenciando essa ausência de sentido, para que nós possamos receber essas pessoas em nossas casas espíritas e oferecer aquilo que a doutrina espírita tem de melhor, que é o esclarecimento que consola, o consolo que esclarece. Esse é a maior função do atendimento espiritual. E para que o trabalhador do atendimento espiritual possa realizar essa função, é fundamental que ele sinta o significado desse trabalho em sua vida. Porque se nós não estivermos preenchidos de sentido existencial, como que poderemos atender pessoas que estão vazias de sentido? Não é possível dar aquilo que não se tem. O primeiro passo para ser um bom trabalhador, seja do atendimento espiritual em qualquer área, é o de nós atendermos as nossas carências. Aí entra o convite que Jesus nos faz no seu Evangelho, para que nós possamos nos preencher dos ensinamentos do Cristo, de modo que, preenchidos desses ensinamentos, nós possamos abrir os nossos braços ao atendimento espiritual. Abrir os nossos braços à recepção, ao atendimento pelo diálogo, ao passe, à explanação do Evangelho, a ensinar as pessoas a implantar o Evangelho no lar, a irradiação, enfim, todas as atividades do atendimento espiritual. É imprescindível nestes dias que estamos vivendo que nós façamos esses esforços. Jesus conta conosco para que nós possamos ser instrumentos para preencher esse vazio que toma conta de uma forma assustadora da nossa sociedade. Momentos em que se vivencia o materialismo e o hedonismo, que é o culto ao prazer, de uma forma sem precedente. Como nos disse o Hélio anteriormente, semelhante àqueles momentos que Jesus veio, em que o hedonismo, o materialismo tomava conta da sociedade romana que dominava o planeta na época. E era exemplo e ditava as normas para todas as sociedades conhecidas na época. E vivemos hoje momentos assim. Quanto mais se cultua o materialismo, quanto mais se cultua o hedonismo, mais vazios de sentido as pessoas se tornam. E vazias de sentido vem o sofrimento. O sofrimento dessa ausência de sentido, que é a maior dor que o ser humano pode ter. A fome dói, as doenças de caráter físicos doem, um câncer, por exemplo. Mas a pior dor é a doença da ausência de sentido. Porque mesmo que a pessoa esteja fisicamente bem, essa dor é tão intensa, que muitas vezes ela entra na ilusão de acreditar
que, destruindo o seu corpo, ela vai se livrar dessa dor. Por isso, o número de depressivos, de suicidas, aumenta dia a dia. Exatamente por isso. E o centro espírita é o lugar por excelência para que essa ausência de sentido possa ser preenchida. Para isso é fundamental que nós, trabalhadores do atendimento espiritual, nos preparemos em nossas intimidades para acolher essas pessoas, acolhê-las como nós gostaríamos de ser acolhidos. O centro espírita no qual se pratica o atendimento espiritual transforma-se em um oásis para lenir a dor e o sofrimento. Então, toda essa forma de viver tem gerado uma aridez muito grande, produzida pelo vazio existencial. Imaginemos uma pessoa vivendo num deserto, com muita sede, encontrando um oásis. O centro espírita deve ser esse oásis. Desde a recepção em que a pessoa vai ser notada e não entrar no centro espírita como ela entra num banco sem ser notada e sair dali simplesmente para tomar um passe e não ser notada por ninguém. Ela só será um oásis se nós estivermos atentos desde a porta de entrada àquele que chega, recebendo essa pessoa como se nós estivéssemos recebendo na nossa casa particular. Porque a casa espírita é a casa de Jesus, na qual a pessoa vai encontrar o Cristo, ou não. Porque muitas vezes o centro é espírita apenas no rótulo que se coloca na fachada. Porque as pessoas entram, são tratadas friamente, ninguém fala com ela, ela sabe que ali, foi informada que ali tem um passe, ela não sabe nem bem o que é, ninguém informa, ninguém fala com ela. Um centro espírita assim é espírita apenas no rótulo, porque está faltando fraternidade. E um centro que não tem fraternidade é um centro estéril. Somos convidados a transformar as nossas casas espíritas nesses oásis, em que o sedento encontra a água viva do Evangelho. Aquela água que o Cristo, falando à samaritana no poço de Jacó, disse que aqueles que bebem dessa água nunca mais terão sede. É esse centro espírita que somos convidados a construir, dia a dia, como trabalhadores dessa área delicadíssima do centro espírita, que é o atendimento espiritual. Que as pessoas sejam recebidas com afetividade, com fraternidade, para que elas se sintam bem na casa de Jesus, para que elas se sintam bem aconchegadas ali e possam, se necessário, ser alguém conversar com ela no atendimento fraterno mais demorado, se necessário, ir para o passe sabendo o que ela vai receber ali, que o passe não seja colocado no centro espírita como uma muleta para que a pessoa se torne dependente. Enfim, é dessa forma
que nós, trabalhadores do atendimento espiritual, vamos colocar um sentido nesse trabalho e colocar esse trabalho nas nossas vidas, fazendo parte verdadeiramente do nosso programa existencial. O sentido do trabalho do bem para o trabalhador do atendimento espiritual no centro espírita se fundamenta na seguinte passagem evangélica: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1. Nestes 3 versículos do Evangelho, nós temos a essência do que é o atendimento espiritual. Um atendimento para consolar, aliviando e esclarecer, gerando o repouso para a alma. Vejamos que Jesus faz 3 convites conscienciais nestes versículos. Os verbos no imperativo significam convites conscienciais. São convites com vocação do Espírito, modelo e guia da humanidade, diretamente às nossas consciências. Amanhã de manhã nós vamos falar um pouco mais sobre os convites conscienciais de Jesus. Vinde, tomai, aprendei. 3 grandes convites com vocação do Cristo, que, de um modo geral, até hoje os cristãos, de um modo geral, ainda desconhecem o significado verdadeiro. Porque muitos, de forma simplista, acreditam que vinde a mim é simplesmente aceitar Jesus como Salvador, e aí, de uma forma miraculosa, mágica, todos os nossos problemas estão resolvidos. Jesus nunca propôs isso. Esse movimento de menor esforço não é uma proposta cristã. É uma proposta que os cristãos, entre aspas, fizeram da proposta do Cristo. Basta aceitar Jesus, você está salvo, basta falar determinadas palavras, bater no peito. O próprio Cristo nos ensinou diferente. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, vinde a mim, ele não é um processo simplista nem fácil. O vinde a mim, esse primeiro convite, convocação, é ir ao encontro do Cristo. Mas são 2 Cristos a ir ao encontro. O Cristo manifesto, que é Jesus, o nosso modelo e guia, para tomá-lo como exemplo de conduta, e o Cristo interno, que falou Hélio Bruni. Há uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles no livro Filhos de Deus, intitulada Teu Cristo, que ela fala do Cristo interno que todos nós somos, a essência divina que somos. Então, ir ao encontro do Cristo manifesto, que é Jesus, para modelá-lo com o Cristo interno que somos. Esse é o primeiro passo para que
o trabalhador do atendimento espiritual possa atender àqueles que estarão necessitados da sua fala na recepção, no atendimento fraterno pelo diálogo, na explanação evangélica e assim por diante. Buscar Jesus como nosso modelo para, a partir das virtudes do Cristo, nós modelarmos essas virtudes. Esse mínimo esforço alivia. É o primeiro alívio que vai nos acontecer. Quando nós, sedentos, quando nós, áridos, entramos em contato com o Cristo manifesto, com os ensinamentos do Cristo manifesto, com o modelo e guia da humanidade, e aí mirando nos exemplos do modelo e guia, nós fazemos esforços para trazer essas virtudes para as nossas vidas. Então esse é o significado profundo do vinde a mim. Vir ao encontro das virtudes do Cristo. Ir ao encontro das leis divinas que o Cristo nos ensinou. Porque ao ir ao encontro dele, para trazer os exemplos dele para as nossas vidas, toda aflição, toda a sobrecarga que nós mesmos produzimos se dilui. O trabalhador do atendimento espiritual, ele tem um dever de fazer isso com ele próprio, diluir as suas aflições, as suas sobrecargas, as suas dificuldades, para que ele possa estar inteiro para atender a necessidade daqueles que buscarão a casa espírita. É uma tarefa complicada isso? Não, não é. Como o Hélio disse anteriormente, na primeira exposição, seguir os ensinamentos do Cristo não é complicado. Muito pelo contrário. Descomplica a nossa vida. Trabalhar em função do desenvolvimento das virtudes em nós, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados, não é um processo complicado. Dá muito trabalho. Isso concordamos. Bastante trabalho. Para o preguiçoso moral, tudo que dá trabalho é muito complicado, é muito difícil. As pessoas até enchem a boca, mas é muito difícil tudo isso. Na teoria é fácil, mas na prática é muito difícil. Isso é sinal de preguiça moral. Porque se Jesus tivesse ensinado coisas tão complicadas que somente habitantes de Júpiter pudessem praticar, não faria sentido a vinda dele até nós. Agora, sem esforços, como ir ao encontro do Cristo manifesto para modelar os exemplos do Cristo manifesto? Não é possível. Então, o vinde a mim não é um processo fácil, no sentido de que é simplista, basta falar o sangue de Jesus tem poder ou coisa parecida e que tudo está resolvido, como muitos cristãos ainda pensam. É um esforço para que, nesse movimento de se esforçar para desenvolver as virtudes no nosso coração,
cumprindo as leis divinas que o Cristo nos ensinou, nós possamos, sim, diluir as nossas aflições e a nossa sobrecarga. Porque as aflições e a sobrecarga, quem é que produziu? Nós mesmos. Fomos nós mesmos, descumprindo as leis, recusando em praticar as virtudes cristãs em nós mesmos, produzimos muita aflição, muita sobrecarga, muito sofrimento. Nós acabamos de ver uma sociedade hedonista, uma sociedade superficial, produzindo sofrimento para ela própria. Produzimos sofrimentos diariamente, porque temos nos recusado, enquanto sociedade, enquanto individualidades, a modelar o Cristo, o nosso modelo e guia. Então, o vinde a mim, essa primeira etapa que o trabalhador do atendimento espiritual tem o dever de realizar em si mesmo. Não é possível realizar nenhuma atividade do atendimento espiritual se nós estivermos vazios de significado, conforme acabamos de falar. Se a clientela que estaremos atendendo é uma clientela que está passando por ausência de sentido, de significado, não é possível atender pessoas assim se nós estivermos no mesmo patamar. Depois Jesus nos convida, no versículo seguinte, no 29, ele utiliza um novo verbo no imperativo, tomai. E ele fala o que nós devemos tomar sobre nós, o seu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma palavra retirada do cotidiano, muito próprio daquela época do Cristo. É uma trave de madeira com 2 forquilhas, também chamadas de canga. Uma madeira grande, mais ou menos 2 metros, 2,5 metros, com 2 forquilhas de madeira que se colocava nos pescoços dos bois, para que a parelha de bois pudesse puxar as carroças. Muito comum à época de Jesus, em alguns países até hoje. Então Jesus pega essa palavra do cotidiano, mas usa no sentido simbólico. Nós podemos simbolicamente dizer que jugo significa diretriz, porque é a trave de madeira que faz com que os bois andem emparelhados e possam puxar a carroça. Então, nós temos uma diretriz que o Cristo pede que nós tomemos. Qual seria essa diretriz? Que todos nós somos convidados a trazer para as nossas vidas, a partir do momento que começamos a diluir as nossas aflições, as nossas sobrecargas, para poder orientar outras pessoas a fazerem o mesmo. Podemos, numa síntese, dizer que o jugo do Cristo, a diretriz que Ele veio nos ensinar, são as leis divinas. Todas as leis, mas especialmente a lei maior, que, conforme os benfeitores dizem no Livro dos Espíritos, engloba todas as demais. A lei de amor, justiça e caridade. Então, a lei de amor, justiça e caridade é o jugo do Cristo, é a diretriz que Ele veio nos ensinar. Tomar sobre nós esse jugo é colocar essa lei como diretriz das nossas vidas. Se colocarmos essa lei, nós estaremos colocando todas as demais.
porque ela engloba todas as demais, conforme os espíritos superiores nos ensinam. Agir de uma forma amorosa, justa e caridosa, conosco e com o nosso próximo. Amar a Deus de todo coração, de toda alma e de todo entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo. É a síntese da dimensão amor dessa lei. Exercitar o amor a Deus de todo entendimento. Entender Deus no nível evolutivo que nós estamos é entender o significado das leis divinas em nossas vidas. Porque a maior obra de Deus são as leis. E no Livro dos Espíritos diz que no nosso nível evolutivo nós conseguimos entender Deus pelas suas obras. Nós ainda não temos capacidade de entender Deus na sua essência. Somente espíritos puros podem entender Deus na sua essência. Está muito claro lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E nós podemos entender Deus pelas suas obras. Se a maior obra de Deus são as leis divinas, então amar a Deus de todo entendimento, como ensina Jesus, é entender as leis. Conforme a questão 619, nós fazermos esforços para investigar as leis, para conhecer o funcionamento das leis e trazer essas leis para dentro das nossas vidas. Esse é o amor a Deus de todo entendimento. De todo o coração, não basta entender as leis, é fundamental sentir as leis em nossos corações. Para poder de toda a alma vivenciar as leis. Então Jesus coloca uma tríade perfeita: entendimento, coração e alma. Saber, sentir e vivenciar a verdade das leis divinas, trazendo essas leis para dentro das nossas vidas. Isso é o jugo do Cristo. É um amor profundo que nós desenvolvemos por nós mesmos. Por isso que ele diz que o amor a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma é semelhante ao amor a si mesmo. Porque quando nós fazemos esses esforços para sentir o amor às leis divinas dessa maneira, nós estamos fazendo um exercício profundo de alto amor. Esse amor que nos preenche intensamente a vida. Ao nos preencher de amor, nós podemos aí sim amar verdadeiramente o próximo, num exercício. Um exercício que passa pela dimensão caridade, do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, quando nós estamos realizando esforços nesse sentido, nós agimos com amor e adentramos a dimensão justiça da lei, que é a dimensão que nos convida a praticar deveres para ter o direito de ser feliz. O direito de ser feliz é uma condição que Deus já nos criou para ela. Está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes e cada um de nós tem uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos do próprio Criador. Nesse conhecimento, dizem os benfeitores, nós conquistaremos a pura eterna felicidade, passando pelas provas que Deus nos submete. Então, quando nós trazemos esse direito na nossa
própria criação, mas só se obtém direitos por meio de deveres, praticando deveres. Um grande problema da nossa sociedade que nós vamos receber em nossos centros espíritas ou até em nós mesmos, se não cuidarmos, é que nós queremos ter direitos sem praticar deveres. Alguém já viu aí uma passeata para cumprimento dos deveres humanos? Alguma manifestação? Vamos fazer uma manifestação para que todos cumpram os seus deveres. Alguém já viu? Eu nunca vi. Porque estamos numa sociedade muito esdrúxula, que as pessoas só querem ter direitos. Mas quando se fala de praticar deveres, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Então, para que nós sejamos felizes, só é possível praticando o dever de amar e de sermos caridosos. Exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. Esse é o grande convite do Cristo para tomar o jugo dele em nossas vidas. Trazer esse jugo, a diretriz das leis, sintetizada pela lei de amor, justiça e caridade. Para o trabalhador do atendimento espiritual, isso é imprescindível, fazer esforços nesse sentido. Porque como que nós vamos atender às dores de alguém no atendimento fraterno, por exemplo, se nós não estivermos fazendo esforços para tomar o jugo de Jesus em nossas vidas? Aí falta aquilo que o Hélio falou, a sinceridade de propósitos. Porque não é a perfeição que os benfeitores espirituais pedem de nós, porque eles sabem que nós estamos muito distante disso. O que eles pedem de nós é sinceridade de propósitos, esforços reais para trazer os ensinamentos do Cristo para dentro das nossas vidas. Esses esforços reais que vai fazer com que nós sejamos instrumentos desses benfeitores na hora que estivermos, por exemplo, dialogando fraternalmente com alguém com problemas seríssimos, e nós seremos instrumentos dos benfeitores, às vezes falando para a pessoa problemas que nós mesmos trazemos, mas nós falamos, e o primeiro ouvido que fala é o nosso, inspirados pelos benfeitores, e falamos para nós e para os outros, para o outro simultaneamente, tomando o jugo do Cristo como diretriz das nossas vidas. Aí faz sentido o atendimento fraterno em nossas vidas, porque nós estaremos doando daquilo que está cheio o nosso coração. Como o próprio Cristo ensina, né? Nós vamos distribuir do bom tesouro que está em nossos corações. Agora, se o nosso coração estiver vazio de sentido, se nós usarmos o atendimento fraterno para colocar os nossos achismos, eu acho isso, eu acho aquilo, e não o que as leis divinas nos convidam, se nós fizermos isso, nós não estaremos colocando o sentido do trabalho em nossas vidas. Recentemente, visitando um centro espírita do Brasil, não vamos falar qual cidade, uma pessoa nos buscou em particular para dizer que ele estava muito confuso com o atendimento fraterno que essa casa espírita estava prestando. Por quê?
cada atendente falava uma coisa. Ele tinha sido buscado por uma pessoa muito amiga, que relatou um problema muito grave e disse que um atendente falou uma coisa e o outro atendente falou outra coisa, completamente diferente. E os dois deram orientações falseadas, aquilo que eles achavam e não aquilo que as leis divinas convidam. Hoje à tarde nós vamos falar sobre colocar as leis divinas na prática do atendimento espiritual, principalmente atendimento fraterno. Porque não faz sentido um atendente atender com base no eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Por isso o jugo de Jesus, as leis divinas. As leis divinas, sim, elas são as diretrizes de tudo aquilo que nos compete na vida. Não apenas o atendimento espiritual, mas em tudo. Trabalho profissional, trabalho voluntário, qualquer atividade que somos convidados a desempenhar, são as leis, a diretriz, a que dá o rumo seguro. Se algo não está de acordo com as leis, eu estou num processo de opinião pessoal. Isso não é cabível num centro espírita. Eu posso até dar minha opinião pessoal na minha vida particular. Agora, dentro do centro espírita, é muito grave para um trabalhador que está sendo convidado a trabalhar em nome do Cristo, dar as suas opiniões pessoais, sem trazer o jugo do Cristo para a sua própria vida e para poder atender à necessidade dos outros. Vejamos, é um convite e convocação, não é um convite qualquer, é um convite diretamente às nossas consciências. Podemos ignorá-lo. Podemos ignorar que as leis divinas elas são as condutoras das nossas vidas e que devem fazer parte da nossa vida por uma escolha consciente. Podemos até ignorar isso e colocar os nossos achismos e fazer coisas na explanação do Evangelho, colocar coisas que não são verdadeiramente espíritas. Podemos fazer qualquer coisa, mas as nossas consciências estarão registrando tudo que fazemos. Não há ninguém que ludibrie a própria consciência. Por isso, para que o atendimento espiritual faça sentido na vida do trabalhador, o jugo do Cristo deve fazer parte da sua vida. Porque aí, naturalmente, ele passa essa diretriz adiante. Porque se ele agir de forma diferente, ele pode até falar coisas bonitas, mas as palavras serão ocas, vazias de significado. E quando as palavras são ocas, vazias de significado, elas não vibram o magnetismo fundamental para um trabalho nesse nível. Então, diretriz imprescindível: tomar o jugo de Jesus, a sua diretriz, as leis divinas em nossas vidas. E aí, novamente, ele faz outro convite: aprendei comigo. Convite fundamental para todo trabalhador do bem. Por quê? É muito comum
no trabalho do bem, o sentimento de indignidade, que Jesus coloca na parábola dos 2 filhos. Quando o filho pródigo cai em si, percebe o grande equívoco que tinha feito da sua vida, enveredando por caminhos do hedonismo, do materialismo. Jesus mostra nessa parábola a trajetória de todos nós, que caímos muitas e muitas vezes, não uma existência, mas várias existências, no culto ao prazer hedonista, no culto à matéria, desconhecendo a realidade da vida. E aí, quando ele cai em si, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Vejamos que essa fala de Jesus é de uma significação muito importante para todo trabalhador do bem. Como nós falamos, recentemente nós fizemos um estudo muito profundo dessa parábola, já está no site? Está, né? No seminário Liderança Espírita Cristã, nós fizemos o estudo num nível bem mais profundo do que já existe nas nossas obras anteriores. E estudamos que existe um sentimento que brota em todo trabalhador do bem, que tem uma trajetória passada de movimentos contrários às leis divinas, que é o sentimento de indignidade. O sentimento de indignidade vai ser superado pelo próprio trabalho do bem. Por isso Jesus coloca: já não sou digno de ser chamado, não de ser filho, mas de ser chamado teu filho. Mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Porque é o trabalho do bem que vai nos dignificar. Mas o sentimento de indignidade fica como registros na nossa consciência de tudo aquilo que nós fizemos. São as máculas existenciais. Essas máculas existenciais vão ser diluídas pelo trabalho do bem. E aí entra o aprendei comigo. Por que é tão importante associar sentimento de indignidade com o aprendei comigo? Vejamos, por que nós estamos associando o sentimento de indignidade com aprendei comigo? O sentimento de indignidade vem das fases das nossas existências em que nós cultuamos o hedonismo e o materialismo, que é a primeira fase do filho pródigo na parábola. Quando ele cai em si, é o momento em que ele se arrepende dos erros praticados. Mas os erros já foram cometidos. Como eles já foram cometidos, não tem como apagar erros cometidos. Já cometeu. Agora, tem como ressignificar esses erros por meio do trabalho do bem? Sem sombra de dúvida. Então, o grande objetivo do trabalho do bem nas nossas vidas, seja no atendimento espiritual ou em qualquer área, é a ressignificação profunda das máculas existenciais que nós trazemos. Mas e aí, como fica o sentimento de indignidade? Quando Jesus convida: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, ele nos dá a orientação necessária para todos nós
podermos trabalhar no bem sem sentir a inferioridade que a Jéssica fez a pergunta, adiantando um pouco o tema. O que é sentimento de inferioridade? O que é o sentimento de indignidade? São bem diferentes. No livro Consciência Espírita, nós colocamos a diferença desses dois sentimentos. O sentimento de inferioridade acontece quando nós não nos assumimos aprendizes da vida. Jesus é o mestre, nós somos convidados a sermos aprendizes dele, está aqui claro, aprendei comigo. O aprendiz que não erra é o quê? Mestre, já não é mais aprendiz. É a nossa condição? Não. Estamos muito distantes da maestria, enquanto espíritos puros. Estamos muito distantes desse momento. Então, quando é que nós nos sentimos inferiores? Quando nós vitalizamos o orgulho do pseudo-mestre em nós. Quando nós vitalizamos o orgulho do pseudo-mestre, o que nós desejamos? Sermos perfeitos sem passar pelo aperfeiçoamento. E aí a pessoa, quando erra ou quando analisa um erro passado, seja desta ou de outras existências, ela se coloca numa posição inferiorizada. Porque como ela não tem a perfeição que ela gostaria de ter, ela se coloca como inferior. Qualquer trabalhador do bem que se colocar numa posição de inferioridade, ele se diminui enquanto trabalhador. Ele vai dizer assim, eu não tenho condições, eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil. Isso daqui não é para mim, isso aqui eu posso fazer só essa coisinha aqui, eu só posso distribuir mensagem na porta de entrada do centro, mais nada, não dou conta. Isso é sentimento de inferioridade. Isso é orgulho disfarçado. O sentimento de inferioridade é orgulho ferido, porque a pessoa gostaria de ser muito mais, mas como ela realmente não consegue, porque para ser muito mais é preciso fazer esforços para chegar lá, ela se inferioriza. E aí ela começa a dizer que ela não consegue, que ela não dá conta. Ou quando ela está no trabalho do bem e começa a sentir inferior, começa a sentir que ela não é para aquele trabalho. Mas como que nós vamos nos dignificar se nós fugirmos do trabalho do bem? Como é possível o ser se dignificar, ressignificar as máculas existenciais que traz, registradas na sua consciência dos desmandos que fez no passado, se ele recusar para si mesmo o trabalho do bem? O trabalho do bem, como nós temos refletido aqui muitas e muitas vezes, começa onde? Conosco. No versículo anterior, Jesus fala do trabalho do bem consigo mesmo primeiro. Por quê? Se eu não ir ao encontro do Cristo manifesto, do Cristo interno que eu sou, para reconhecer que eu criei as minhas indignidades. Essas indignidades geram sofrimento para mim. E que sou eu que vou resolver tudo isso, eu fico num processo de inferiorização, acreditando que eu vou ser necessitado sempre. É o que acontece muitas vezes no movimento espírita, das pessoas que ficam 30, 40 anos tomando seu passe semanal. No máximo, ela dá algum dinheirinho ou compra alguma promoção quando tem, e é o que ela faz. Como se para ela não fosse possível servir a uma causa. Então, a pessoa se mantém nesse estado de inferioridade, por quê? Porque o que está acontecendo é uma preguiça moral. Agora, o ser que se arrependeu,
cair em si lá da parábola. Arrependeu-se dos erros praticados, nesta ou de outras existências, não importa. Arrependeu-se e aí entra no mecanismo expiatório e de reparação. Expiar, no nível mais profundo, é extrair a pureza, fazer esforços de melhoramento, para reparar, agir no bem, se agiu no mal. Então, quando o filho vai para a terra longínqua, para uma terra longínqua, ele é o afastamento das leis. Quando ele retorna para a casa do pai, é o retorno a colocar as leis na vida dele. Então, esse processo é o processo da dignificação, que começa na nossa intimidade. E a partir de nós vamos ao outro, para orientar outras pessoas a fazerem o mesmo. Em todas as atividades do Centro Espírita, nós somos convidados a fazer o mesmo. Todos nós estamos na mesma condição de aprendizes. O aprendiz aprende com seus erros e com seus acertos, o tempo inteiro. Se nós exigirmos de nós perfeição, nós vamos entrar num processo de inferioridade. Se nós aceitarmos a nossa condição de aprendizes, vamos fazer esforços de dignificação, continuados, pacientes, perseverantes. E Jesus nos coloca a dica de como fazer isso: brandura ou mansidão e humildade. De coração, fazendo exercícios para que sintamos aprendizes, trabalhemos a mansidão para superar essa rebeldia de desejar uma perfeição sem esforços de aperfeiçoamento, e a humildade para humildar o nosso orgulho, o orgulho de se colocar numa posição maior do que é, ou de se colocar numa posição menor, de uma forma falsa, humilde. Que existem as duas coisas, maior do que é e menor do que é, num processo de falsa humildade. As duas coisas são perniciosas. Uma é a negligência do aperfeiçoamento já possível e outra é a exigência de perfeição. Tem pergunta, Odete? Excelente pergunta da Odete. A indignidade está ligada ao auto-perdão, o sentimento de indignidade, de inferioridade, de autopunição? Sim. Por quê? Se nós formos lá no Evangelho, no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec fala sobre a reabilitação do espírito imortal, ele diz o seguinte, que começa no arrependimento, passa pela expiação e conclui na reparação. E ele diz, porque o perdão não é uma graça, é uma anulação. O perdão divino, Deus não apaga as nossas faltas, nos dá as oportunidades de repararmos as nossas faltas. Então, o que é o auto-perdão? Auto-perdão não é aquilo que as pessoas falam, vamos passar uma borracha no passado. Não existe isso. Porque o passado está onde? Está na nossa consciência. Tudo que nós fazemos diariamente, a cada segundo, fica registrado na nossa consciência. Então, todo o nosso passado espiritual está em nossas consciências. Então, não tem como apagar. Agora, tem como ressignificar? Sim. O mecanismo autopunitivo é você se colocar numa posição de uma pessoa tão culpada que não tem como reparar. Né? Que é o processo da culpa é autojulgamento, autocondenação e autopunição. A pessoa se sente inferior, incapaz de realizar esforço de autotransformação. Quem é que é assim de verdade? Porque se alguém fosse assim, quem seria o, entre aspas, culpado? Deus. Deus que teria criado a pessoa com defeito de fabricação. Os outros podem, menos ela. Na verdade, isso é preguiça moral. A pessoa que se mantém na inferioridade, no mecanismo autopunitivo,
está na preguiça moral. Quem faz esforços de aperfeiçoamento constante, conforme Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, faz esforço para domar as suas más inclinações, está no movimento de dignificação. As indignidades permanecerão até serem completamente superadas. É o que Jesus ensina na parábola da conciliação com os adversários. Nós não sairemos do sentimento de indignidade até pagarmos o último ceitil. O que significa isso? O momento em que nós anulamos toda indignidade praticada. Sempre praticamos conosco mesmo. Lacordaire pergunta, é conosco mesmo? Sim, porque tudo que nós fazemos aos outros, nós estamos fazendo a nós mesmos. Pela lei de causa e efeito, nós estamos, qualquer coisa que nós façamos de mal aos outros, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, o aprendei comigo é imprescindível para qualquer trabalho do bem que nós formos realizar. Todas as vezes que vier na sua mente que você não é digno desse trabalho, que você não devia estar ali, que você tinha que fazer outra coisa, você tinha mais é que largar isso. Isso vem do nosso ego e vem de espíritos que não querem a nossa melhoria. Todas as vezes que nós experimentarmos essa tentação, essa prova, o convite para o trabalhador do bem, trazer o sentido do trabalho do bem na sua vida, é lembrar do convite de Jesus. Eu sou um aprendiz da vida. E como aprendiz da vida, eu erro, eu acerto. Os erros me convido a aprender com eles, ponto. É assim que eu posso me dignificar. Pensar diferente, entrar num processo de preguiça moral e impedir a minha própria evolução. Nós podemos fazer isso a existência inteira, mas não convém. Porque todo tempo perdido nesse movimento, porque é um movimento totalmente perdido, usar o tempo de forma equivocada, vai fazer falta cedo ou tarde. O convite, então, sempre lembrar, existe um convite do Espírito modelo e guia da humanidade. Aprendei comigo. Existe um convite mais terno, mais amoroso do que esse. Ele que é o mestre da humanidade inteira, e ele chama, aprendei comigo, e mostra o caminho. Mansidão e humildade são as virtudes que você vai conseguir aprender. E quando você se coloca nessa condição de aprendiz, você encontra repouso para a alma. E o que é o repouso? Para o preguiçoso é a ausência de trabalho, né? O preguiçoso moral fala assim, a gente trabalha, mas depois vai ter o repouso eterno, né? Pura ilusão. Por quê? Quanto mais nós crescemos, mais trabalho vai ter. Então, esse repouso que Jesus fala aqui é o repouso do espírito que asserenou a si mesmo. E como que se asserena a si mesmo? Aceitando quem você é. Aceitando que você é um espírito imortal em evolução. Que você tem muitas limitações a serem transformadas, mas que você pode transformá-las todas desenvolvendo as virtudes. Então, esse é o significado do aprender comigo, que sou brando e humilde de coração. Trazer a brandura, a mansidão para dentro das nossas vidas. Fazer exercícios de humildade para reconhecer, eu tenho muitas limitações, mas eu tenho todo o potencial
para superar gradualmente essas limitações. Então, todas as vezes que vier o sentimento de inferioridade, lembremos disso. Todas as vezes que essa indignidade for distorcida, porque a indignidade, o sentimento de indignidade que vai impulsionar a dignificação. Essa vai persistir. Só que quando nós nos acolhemos como aprendizes, você acolhe que existe sim muita indignidade a ser trabalhada. E o convite não é você ser transformado num mestre por autodecreto, nem numa existência só. Jesus fala aqui: achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O processo de trabalhar no bem deve ser sempre um processo de leveza e de suavidade. Se não for suave e leve, ainda ontem nós estávamos preparando o último encontro do estudo reflexivo, às terças-feiras, e deparamos com um texto muito significativo, escrito por André Luiz, no livro Nos Domínios da Benignidade, que o benfeitor Aulus fala que os espíritos superiores não querem escravos no trabalho do bem. Eles estavam falando da médium Ambrosina, mas serve para qualquer trabalho do bem. Eles não querem escravos, mas eles querem companheiros de trabalho que estejam crescendo com o trabalho do bem. É assim que o trabalho do bem faz sentido na nossa vida, não apenas na mediunidade, mas em qualquer área. Só é possível quando nós nos colocamos voluntariamente no trabalho, mas não é um voluntário apenas como o trabalho voluntário, eu vou lá e faço. É a voluntariedade aqui dentro de nós, porque passa pelo exercício da vontade, a vontade de transformação, a vontade de dignificação, porque aí o jugo é suave, o fardo é leve. Nós podemos trabalhar muito na casa espírita, muito mesmo, mas o jugo será suave, o fardo será leve, como Adelino Correia, que nós estudamos na semana passada, que trabalhava em todas as áreas do centro espírita, de se dignificando a partir de uma situação de profunda indignidade no passado. Para quem não conhece, é uma das histórias do livro Ação e Reação, de André Luiz, o caso de Adelino Correia, muito significativo. Então, o processo é sempre da vida, no trabalho do bem, sempre de suavidade e de leveza. Quando nós voluntariamente nos colocamos como trabalhadores do bem, a começar dos nossos corações, para podermos servir no trabalho do bem como instrumento dos espíritos que coordenam os nossos centros espíritas. Tem pergunta, Saulo? Então, refletindo aqui, esse trabalhador que faz esses esforços, acolhendo o convite de Jesus, o vinde a mim, para se tornar um instrumento das leis e do amor de Jesus, no atendimento fraterno, como exemplo, ele se coloca então como esse instrumento para dar o alívio inicial, para que o atendido se busque por ele mesmo essa autoiluminação para encontrar o repouso. Se é isso que ele deve fazer, sim. Por quê? Vejamos, Jesus fala, vinde a mim, são 3 convites, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. O vinde a mim é o primeiro passo num processo de diluição das dores, do sofrimento. Então, aquele que busca o atendimento fraterno, o que ele está buscando?
lenir as suas dores morais, né? A maior parte não vem buscando atendimento de dores físicas, só nesses centros especializados em cura, que não é o nosso métier de trabalho. O atendimento fraterno é para atender as dores morais. Então, o primeiro passo que que somos convidados a fazer como trabalhadores, é lenir as nossas próprias dores. Isso só é possível quando nós vamos ao encontro do Cristo interno e do Cristo manifesto. O Cristo manifesto para nos mirar nos exemplos dele, de virtudes e de cumprimento das leis, para trazer isso para dentro das nossas vidas. Quando nós fazemos isso conosco, temos uma habitualidade de fazer isso conosco, o que nós vamos fazer com a pessoa que está na nossa frente? Eu vou falar aquilo que eu acho do problema dela, ou eu vou oferecer os recursos que eu aprendi com Jesus? Os recursos que nós aprendemos com os benfeitores espirituais que nos trouxeram a doutrina espírita em nome de Jesus. Então, o que nós vamos passar para que a pessoa possa se aliviar é exatamente essa visão da vida, essa visão em que o que alivia as nossas dores, primeiro passo é reconhecer que nós mesmos, pelas nossas ações, estamos produzindo essas dores. E que são as virtudes cristãs que vão aliviar essas dores. Que são as leis divinas que vão aliviar essas dores. E aí nós adentramos nos outros dois convites. Tomai o meu jugo e aprendei comigo. Nós vamos, no atendimento fraterno, orientar as pessoas de uma forma, claro, cada caso é um caso, mas é fundamental orientar as pessoas de uma forma breve sobre as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, que quando nós nos afastamos dessa lei, nós vamos entrar em sofrimento. Quando nós nos aproximamos dessa lei, nós vamos diluindo o nosso sofrimento até chegar no repouso. E que o convite para fazer isso, nós temos do próprio Cristo, aprendendo com os ensinamentos dele. Os espíritos superiores que nos legaram a doutrina espírita, o que eles vieram? Eles vieram exatamente nos oferecer, de uma forma direta, não alegórica, os ensinamentos do Cristo. Isso está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, com todas as letras. Nós vamos trabalhar isso hoje à tarde. Então, no atendimento fraterno, em todas as áreas, isso serve também para o diálogo no atendimento mediúnico. Nós não vamos tentar convencer as pessoas que elas estão erradas e que nós estamos certos, conforme esse centro, a pessoa veio falar nesse centro, as pessoas tentando convencer que o que ela estava pensando estava errado, só que um deu uma diretriz, outro deu a diretriz oposta, e os dois estavam equivocados, porque não se dá orientação desse tipo no atendimento fraterno. Não se deve dar, né? As pessoas dão, mas não se deve. A diretriz é sempre as leis divinas. E as leis divinas, cada ser vai ter a liberdade de escolha para melhor aplicar tudo isso. Então, no atendimento fraterno, essa tríade do vinde, tomai e aprendei é imprescindível para se atender bem. Imprescindível para que o trabalhador do bem esteja bem consigo mesmo e para que ele possa passar orientações com suavidade e leveza. Porque nós já vimos também experiências de pessoas no atendimento fraterno que colocam de uma forma muito dura as coisas. Coloca a lei de causa e efeito como uma lei punitiva. Isso acontece na tribuna, acontece no atendimento fraterno, acontece em várias áreas. Por quê que acontece isso? Por ignorância da realidade da vida, por ignorância dos ensinamentos de Jesus. Está aqui muito claro: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Existe um fardo a ser carregado, mas esse fardo é leve. O fardo é o esforço. Então nós vamos orientar as pessoas para fazerem esforços. Mas o esforço com amor no coração, ele é leve, ele é suave, né? Então Saulo fala que quando nós vemos assim, nós vamos ver a pessoa atendida como filho de Deus que não está carente de recursos. É verdade, porque não há ninguém que seja carente de recursos. O que nós somos convidados a fazer é orientar onde a pessoa vai buscar esses recursos. É sinalizar para ela uma diretriz. Não é assim que Jesus fazia. É assim que ele agia. Ele nunca falava, olha, faça isso. Ele dava diretrizes. Vamos pegar uma passagem muito conhecida, a passagem da chamada mulher adúltera, que nós chamamos, na verdade, de a mulher carente afetivamente. Porque devido à sua carência afetiva, que o esposo não dava a ela aquilo que ela, como uma alma sensível, merecia, ela acabou sendo seduzida por uma outra pessoa e veio adulterar. Então, esse rótulo de mulher adúltera é um rótulo que não é cristão. Jesus não chamou ela de adúltera, né? Quem chamou foram os fariseus. Os fariseus sim chamaram. Então, nós chamamos aqui de mulher carente afetivamente. Então, a mulher carente afetivamente, que acabou traindo o seu esposo por carência afetiva, isso a Amélia Rodrigues coloca muito claro numa das suas obras. Ela estava ali na praça, os fariseus com pedras nas mãos, a ponto de apedrejá-la até a morte, e eles vão para tentar Jesus, porque estava na lei mosaica, que isso deveria acontecer com todas as mulheres pegas em adultério. Jesus diz, atire a primeira pedra àquele que não tiver nenhum erro, nenhum pecado. E ninguém teve coragem, ou, melhor dizendo, ninguém teve a covardia moral de jogar a primeira pedra. A covardia moral. Porque era uma covardia o que eles estavam fazendo. E aí foram saindo um a um, primeiro os mais velhos até os mais novos, diz o evangelista. Até que ficou só ele e a mulher. Ele dá exemplo de uma profunda indulgência, de uma profunda mansidão, uma profunda humildade. Ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor. Por que ele pergunta isso à mulher? Amanhã nós vamos falar sobre as perguntas conscienciais, a arte de fazer perguntas conscienciais. Nada que um espírito crístico, nenhuma pergunta, nenhuma fala é isenta de um objetivo muito claro, muito bem definido. Mulher, onde estão os teus acusadores? Claro que ele sabia que todos já tinham ido embora, os fariseus. Mas ainda havia uma acusadora. Quem? Ela mesma. Ela mesma estava sentindo uma profunda inferioridade. Então vejamos, se a lei fosse de dureza, de acusação, de repúdio, como os fariseus de todas as épocas que existem até hoje na face da terra, falam, era para ele, que era o único puro ali, acusar a mulher. Mas ele não acusa. Ele diz para ela, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Ele dá uma diretriz. Ele não fala proíbo você terminantemente de errar daqui para frente. Ele dá uma diretriz para que ela refletisse, para que ela não se condenasse, mas que ela aprendesse com o erro.
É assim que o atendente do atendimento fraterno, a explanação do Evangelho deve ser feita, com suavidade e leveza, porque é assim que Jesus agia, sempre suavidade e leveza, porque a dureza de coração, colocações taxativas na explanação do Evangelho, no atendimento fraterno, duras, inflexíveis, não estão de acordo com as leis divinas, não fazem parte do jugo do Cristo. E se não fazem parte do jugo do Cristo, e nós colocamos isso dentro de um centro espírita, estamos assumindo débitos muito graves perante as nossas consciências. Por isso nós vemos no relato de obras espíritas, como Tormentos da Obsessão e outros, relatos de pessoas que trabalharam a vida inteira dentro do centro espírita, achando que iam sair na crista da onda, né? Por cima de tudo, porque trabalharam 30, 40, 50 anos no centro espírita. E, para desespero dessas pessoas, a hora que elas acabam de sair do corpo, encontram os obsessores que as dirigiram durante toda a existência. Como o Leôncio, que estudamos o caso dele recentemente, que passou a vida inteira numa obsessão silenciosa. Então, é muito significativo que nós reflitamos no sentido dos ensinamentos de Jesus, para que esses ensinamentos sejam colocados efetivamente nas nossas vidas como trabalhadores do bem. Porque o sentido do trabalho do bem em nossas vidas só realmente tem significação quando nós estamos em sintonia com a proposta de Jesus. Tem pergunta? Tem uma pergunta aí do Facebook da frente. O Marcos diz o seguinte: em relação a essas pessoas que vivem só de passe sem interesse, que você falou agora há pouco, não seria também um pouco de irresponsabilidade da própria casa de não buscar trazer essas pessoas para mais perto, para um dia se tornar uma pessoa mais ativa na casa, ou elas ainda não se despertaram? Se pode ser uma irresponsabilidade das dirigentes da casa, pode, como uma possibilidade, sim, porque às vezes esses centros espíritas tão fechados que eles não dão oportunidade para novos trabalhadores. É tanta regra, é tanta coisa para ser um trabalhador do bem que a pessoa tem até medo, né? Dá a impressão que precisa ser alguém com uma evolução muito maior. São extremamente rígidos. E aí a pessoa frequenta o centro espírita há anos a fio e nunca nem é convidada para ser trabalhador. Nós falamos das pessoas que são convidadas e mesmo assim negam, porque elas estão focadas no sentimento de inferioridade. Mas existe esse caso que o Márcio fala que elas nunca são convidadas, porque o centro espírita é fechado. Tem centros espíritas que têm donos, às vezes não é dono no papel, né, porque está lá como presidente, é eleito, às vezes mas agem como se fossem verdadeiros donos dos centros espíritas e com regras rígidas e que todos têm que se moldar. Aí, claro, é aquilo que nós falamos, são centros que têm o nome de centro espírita na fachada, mas não agem de uma forma espírita cristã. E se não agem de uma forma espírita cristã, vão ficar herméticos na forma como os seus dirigentes os mantêm, até que a dona da verdade, que é a Senhora Morte, né, os leve para a dimensão espiritual, né? Então, dentro dessa visão, todo o centro espírita tem salvação, né? Porque
o espírito encarnado tem fim, a vida do encarnado. E aí, o centro espírita que é rígido, que age assim, afugentando os próprios trabalhadores, podem modificar com o tempo, como nós vemos muitos centros espíritas se modificando. Tá? Shirley, última pergunta antes de nós passarmos para o encerramento. Shirley ali, Tiago. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Tinha alguém antes? Eu não vejo. Quem? Vamos passar para a pessoa que está antes na fila. Hã? Não estou vendo. Ah, tá. A minha dúvida é o seguinte, percebo assim uma certa desaprovação, não sei se eu entendi errado, da cura, né, vamos dizer assim, de dores físicas no centro espírita, por exemplo. Jesus disse, aprendei comigo, né? Uhum. Ele curou. Nas obras básicas, Kardec fala sobre a questão da cura, do médico de cura, por exemplo. Uhum. E você esclarecesse um pouco, por favor? Nós não estamos falando das curas que Allan Kardec coloca em A Gênese, nem das curas que Jesus fazia. Nós estamos falando de centros que se especializam em cirurgias e outras coisas mais, que envolve processos mediúnicos que nem sempre se coadunam com a verdade cristã. Todo o trabalho de cura que Allan Kardec analisou estava ligado às questões dos fluidos, que o Hélio Blume vai trabalhar hoje à tarde. As curas que no passe, no centro espírita, são realizados. Muitas curas são realizadas nos passes, ninguém fica sabendo, conforme Jesus ensinava, ele não fazia alarde das curas. Agora, quando existem centros que fazem alarde das curas que fazem, e esse tipo de trabalho não se coaduna com a proposta espírita cristã. A proposta espírita cristã não é de criar instrumentos para as pessoas produzirem dependências, mas é para gerar autonomia das criaturas. Então, as orientações com relação às curas, no nosso livro Fluidoterapia Espírita, Passe, Água Fluídica, nós falamos das curas, fazemos todas as reflexões que Allan Kardec coloca nas obras básicas sobre as curas. Ela sempre de caráter fluídico e sempre feita de uma maneira anônima, para não enaltecer médiuns, enaltecer pessoas, mas para proporcionar alívio àqueles que buscam o centro espírita. Então, a tarefa no atendimento espiritual relacionado às curas tem um ambiente próprio, que é o trabalho do passe, que é a irradiação, mas sempre dentro dessa visão. Nunca enaltecendo médiuns, enaltecendo pessoas, enaltecendo números de pessoas curadas, mas o trabalho singelo, feito em nome de Jesus, em que as energias são oferecidas e cada um vai receber de acordo com as suas possibilidades. É isso que nós aprendemos nas obras básicas, nós aprendemos com Cristo e nós aprendemos nas obras orientadas por espíritos superiores, como as de André Luiz e de Filomeno de Miranda. Shirley? Então, a pergunta da Shirley: como nós vamos lidar com as pessoas que não querem? Respeitando o livre-arbítrio delas. Por quê? É o papel dos dirigentes do centro convidar. Agora, se a pessoa não aceita, ainda está focada num movimento apenas de receber e não de dar, o que nós podemos fazer é respeitar o direito delas se negarem. Porque existe a lei de liberdade. É aquilo que nós falávamos agora há pouco. Os benfeitores espirituais não querem pessoas que se sintam obrigadas ao trabalho. Eles querem pessoas livres. Eles querem pessoas que estejam aqui por amor ao trabalho do bem e não que se sintam constrangidos.
sejam por encarnados ou desencarnados. É assim que o trabalho do bem faz sentido. Então, o papel dos líderes é de estimular, é de convidar, é de estar sempre estimulando os frequentadores, as pessoas que já se destacam nos estudos, ao trabalho, mas respeitando o direito delas de dizerem não, né? Porque não é a nossa função constranger ninguém, mas sempre convidar. O ruim é quando o centro espírita é tão fechado que os dirigentes não convidam, né? Às vezes pessoas com potencial muito grande de trabalho e que nunca são convidadas. Ao contrário, são até fechadas as portas para essas pessoas. Então, para concluir a nossa reflexão, para o trabalho do bem é fundamental que nós atendamos esses 3 convites, convocações do Cristo. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Trazer esses convites para as nossas vidas, para que a partir da colocação disso nas nossas vidas, nós possamos ser instrumentos para auxiliar as demais pessoas. Muita paz e até à tarde.